Hoje nós vamos falar de Tesouro Direto, como funciona, por que investir e quais as suas vantagens. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Rubens e esse é o canal Professor Investidor. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, vou pedir para que você se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo. E hoje nós vamos falar de Tesouro Direto. E o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é uma plataforma de investimentos do governo federal, que é mantida pelo Tesouro Nacional. É através do Tesouro Direto que você pode estar investindo nos títulos do governo e obtendo uma rentabilidade sobre esses títulos. Existem diversos títulos dentro do Tesouro Direto, tais como o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, os Tesouros Pré-Fixado e o mais recente lançado esse ano, o Tesouro Renda Mais. Então esses são os 4 principais títulos que nós temos dentro do Tesouro Direto. E dentro desses títulos existem algumas pequenas variações que a gente vai ver junto ao longo desse vídeo. Mas por que investir no Tesouro Direto? Porque no Tesouro Direto você está emprestando o seu dinheiro para o governo brasileiro. Dinheiro esse que vai ser investido na infraestrutura do nosso país. Além disso, você conta com uma segurança do Tesouro Nacional. Sendo assim, teoricamente, o Tesouro Direto é um dos investimentos mais seguros do nosso país. E o melhor de tudo é que dentro do Tesouro Direto nós temos aí vários títulos esses que se adaptam aos diversos tipos de objetivos que possamos ter dentro da nossa carteira, além também de se adaptarem aí a cada momento econômico do nosso país. E o melhor de tudo, tendo investimentos a partir de R$30. Nós vamos agora aprender um pouquinho mais sobre eles e entender como funciona cada um deles aqui na tela do computador. Esse é o site do Tesouro Direto. Aqui nós podemos aprender um pouco mais sobre esses títulos do governo e também podemos ver cada um dos títulos e qual é a rentabilidade que eles estão oferecendo. Existem várias funcionalidades muito interessantes aqui dentro dessa plataforma e eu vou mostrar alguma delas. Começando por, se você for aqui em títulos e você for em tipos de tesouro, vai abrir essa aba aqui para você, onde vai mostrar um pouquinho mais sobre cada um dos títulos, explicando o que é cada um deles, como funciona cada um deles. Existe também aqui, um PDF de cada um dos títulos explicando como funciona, como é o funcionamento de cada um deles, quais é a forma da taxa de juros que é entregue, como é entregue e as peculiaridades de cada um desses títulos. Mas eu vou falar aqui brevemente para vocês em um resumo de cada um, para a gente entender melhor como funciona. Vou deixar o Tesouro Renda Mais por último, porque ele foi um título lançado esse ano, no ano de 2023, então ele é recente. E vamos falar um pouquinho mais aqui sobre o pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA, que são os principais títulos que a gente vai utilizar aqui. Os títulos pré-fixados são aqueles que têm taxa de juros fixa, ou seja, você já conhece no momento do investimento quanto que você vai receber lá no final. É o investimento ideal para quem quer saber exatamente o valor que receberá ao final da aplicação, no vencimento do título. Os pré-fixados, eles são títulos que eles têm um vencimento mais curto. Normalmente, o vencimento deles é no prazo de 5 a 6 anos, muito parecido ali com a Selic. Então, a Selic e o pré-fixado, eles são dois títulos de vencimento mais curto. No pré-fixado, como foi dito, eu vou explicar aqui para vocês de uma forma mais didática. Vindo aqui para essa tela, a gente pode vir aqui para entender de uma forma mais fácil. O pré-fixado vai funcionar da seguinte forma. Você vai ter aqui o investimento inicial, certo? E vamos se dizer que você investiu aqui em 2023. E esse teu título pré-fixado vence lá em 2029, certo? Se você carregar esse título até o final, você vai receber exatamente a taxa acordada. Então esse teu título vai ter uma rentabilidade crescente em linha reta do início da aplicação até o vencimento. Porém, nesse caminho que ele tem até chegar no vencimento, a gente vai observar o quê? Que ele tem uma volatilidade de acordo com a variação da taxa de juros. Então, ao longo do caminho, ele vai fazer esse movimento. Quanto mais longe do vencimento, maior a volatilidade desse título. E conforme ele vai chegando perto do vencimento, essa volatilidade vai diminuindo até ele se encontrar com a linha aonde foi a taxa acordada quando você comprou esse título lá em 2023. Então, é muito importante a gente saber que num título pré-fixado, certo?
pré-fixado, a gente vai ter, né, exatamente a nossa taxa acordada se a gente carregar esse título até o vencimento. Caso, né, por exemplo, chegou ali em 2025, eu vou querer resgatar o meu título. Só que nesse momento a gente teve uma inversão na taxa de juros e o meu título agora está abaixo do valor contratado. Se eu resgatar ele nesse momento, eu vou ter aqui um prejuízo. Porém, aqui em 2025 ainda, só que um pouquinho mais para frente, ele está acima do valor contratado. Se eu resgatar nesse momento, eu vou ter aí um lucro acima daquele que eu contratei. Então, nós podemos observar aqui, né, que ele é um título de renda fixa, porém, ele só é renda fixa se você carregar até o vencimento. Se você quiser resgatar antecipadamente, né, ele vai funcionar aí meio que uma renda fixa com características de renda variável, podendo ter um ganho acima do combinado ou um prejuízo, né, caso eu resgate antes do vencimento. Se eu carregar até o vencimento, eu garanto ali a minha taxa acordada. A gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre a questão da taxa que esse título paga mais à frente. Vamos entender agora um pouquinho sobre o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, né, ele é um título pós-fixado e ele acompanha a nossa taxa básica de juros, né, que é a Selic. Então não confunda Tesouro Selic com taxa Selic. A taxa Selic, ela é definida a cada 45 dias pelo Copom e é a nossa taxa básica de juros. Já o Tesouro Selic é um título emitido pelo Tesouro Nacional que acompanha o percentual definido pela taxa Selic. Então, se a taxa Selic está em 13%, o Tesouro Selic vai render 13%. Se essa taxa Selic diminui para 12%, por exemplo, o Tesouro Selic vai passar a render 12%. Se essa taxa aumentar para 14%, taxa básica de juros, a Selic, o nosso Tesouro Selic vai passar a render 14%. Então veja que são coisas separadas. Taxa básica de juros Selic é aquela que é definida pelo Copom. O nosso Tesouro Selic é um título emitido pelo governo, pelo Tesouro Nacional e oferecido aqui dentro do nosso Tesouro Direto. Depois nós temos aqui o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele é um título no qual ele é atrelado à nossa inflação. Então ele vai sempre pagar ali a inflação mais uma taxa de juros. Esse é um título que ele sempre vai te proteger aí na nossa inflação. A gente vai entender isso um pouco mais para frente no vídeo. Ele é ideal para investimentos com uma vista de mais longo prazo. Os títulos deles são os mais longos, né? Aí pareado agora com o nosso Tesouro Renda Mais, que foi lançado esse ano. Antes do Renda Mais, o Tesouro IPCA, ele tinha aí os vencimentos mais longos. Inclusive, hoje tem título sendo negociado do Tesouro IPCA 2045 e 2055. Porém, agora, o título que possui um vencimento mais longo é o Tesouro Renda Mais, né? Tendo títulos aí com vencimento até 2065 nesse momento, onde ele tem uma característica que você vai aportar nele durante um tempo, depois esse valor que foi aportado nele vai ser convertido em renda, uma renda que será paga para você durante 20 anos, até todo o seu investimento que estava lá ser repassado para você. Então, esse é um título que veio com uma característica bem diferente dos demais títulos que eram negociados aí pelo Tesouro Direto. Para a gente entender um pouco melhor sobre as taxas, a gente vai vir aqui em títulos, preços e taxas. A gente pode observar aqui, né, que tem vários títulos com vencimentos diferentes. Por exemplo, nós temos aqui o Tesouro Prefixado 2026, 2029 e temos o Tesouro Prefixado 2033 com juros semestrais. O que é isso? Tesouro Prefixado normal, sem cupom de juros, ele vai te pagar uma rentabilidade que vai ser entregue no vencimento, certo? Ou no momento em que você realizar o resgate desse título. O Tesouro Prefixado ele é muito interessante para investimentos de curto prazo, para aqueles objetivos de curto prazo. Um exemplo, né? Esse título prefixado 2026, ele está me entregando aqui uma taxa de 12,74%. E eu tenho um planejamento de comprar um carro lá em 2026. E eu tenho um valor hoje que ele já quase seria suficiente para comprar esse carro lá em 2026. Porém, como eu só vou comprar esse carro lá na frente, eu quero alocar esse dinheiro, mas eu quero que ele tenha uma rentabilidade que faça com que ele cresça o suficiente
para que eu consiga ter um valor bem mais próximo do que eu preciso para comprar esse carro lá na frente. Então, o tesouro prefixado ele pode ser aí uma boa opção. Porém, há uma ressalva. Perceba aqui que o tesouro prefixado ele paga uma taxa fixa de juros, né? Por exemplo, aqui o 2026 está pagando 12,74%. Então, o que acontece? Se por um acaso você acha que a taxa Selic vai subir, que a inflação vai subir, talvez não seja muito interessante você aportar em tesouro prefixado. Por quê? Porque o valor acordado que você está fazendo aqui com o Tesouro Direto é que você vai aplicar, vai resgatar esse investimento lá em 2026 com uma taxa de juros de 12,74% ao ano. O problema é que se por um acaso a nossa inflação vier a ficar acima de 12,74%, o seu dinheiro não vai ter um ganho real. Né? Ele vai ter uma rentabilidade, mas ele não vai ter uma rentabilidade real. O que seria a rentabilidade real? A rentabilidade real é quando você tem um ganho acima da inflação, certo? Ou seja, o seu dinheiro não perdeu o poder de compra. Porém, se a inflação ficar acima desse 12,74%, vamos supor que a inflação ficou a 15%. Então, o seu dinheiro ele perdeu aí mais ou menos 3% do poder de compra. Então, provavelmente você não vai conseguir comprar aquilo que você queria comprar com esse dinheiro que você investiu aqui pela perca de compra, né, já que a inflação ficou acima da rentabilidade do seu investimento. Então tem que ter muito cuidado, né? Você tem que estudar um pouco mais a fundo para realmente saber se o tesouro prefixado naquele momento seria o mais interessante. O tesouro prefixado com juros semestrais, ele é muito parecido com o tesouro prefixado normal. A diferença é que o tesouro prefixado com juros semestrais, ele vai, né, te entregar ali cupons, né? Ele vai te entregar ali juros semestrais. Então, a cada 6 meses, eles vão pagar parte da rentabilidade que o seu título teve. Diferente do tesouro prefixado, que você vai pegar essa rentabilidade só lá no final. Tesouro Selic. O Tesouro Selic, né, ele é um título pós-fixado. Então, o rendimento dele vai variar de acordo com a nossa taxa básica de juros, a Selic, como eu já disse. Então, o Tesouro Selic é aquele título que ele é mais seguro em questão de você não ter grandes surpresas no seu investimento. Basicamente, você vai investir aqui em Tesouro Selic e ele vai ter um rendimento, né, sempre crescente até o vencimento. E você pode resgatar a qualquer momento que você não vai ter nenhum prejuízo, certo? O que acontece é que ele vai render mais ou menos dependendo de para onde a nossa taxa básica de juros caminhar. Hoje, o Tesouro Selic está pagando a Selic mais 0,09% ao ano. Depois nós temos o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, ele tem dois tipos. Ele tem a NTNB principal, que é sem o cupom de juros, e tem a NTNB com juros semestrais. Ambos aqui vão te proteger da inflação. A diferença é que o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, a cada 6 meses ele vai te entregar o rendimento, certo? E vai continuar corrigindo o seu investimento. Esse é um título que ele é mais recomendado para quem já está no momento de usufruto dos seus investimentos, certo? Que aí você vai investir ali e a cada 6 meses você vai ter aquele dinheiro caindo na sua conta, seja para uma viagem, para alguma coisa. Para quem ainda está na fase de acumulação, está iniciando seu patrimônio, né, o Tesouro IPCA+, assim como o prefixado com os juros semestrais, não é muito indicado. Já o Tesouro IPCA+, sem cupom, ele é muito interessante para você investir pensando em objetivos de longo prazo. Veja que tem títulos aqui com vencimento por 2029, 2035, 2045, certo? Então vamos supor que você tem um objetivo lá para 2029. Investindo em Tesouro IPCA mais 2029, você vai ter aí um rendimento de IPCA mais 5,99%. Veja que aqui você sempre vai estar protegido do IPCA, porque tudo aquilo que o IPCA acumular durante esses anos até 2029, o seu título ele vai render esse IPCA, mais essa taxa fixa. Então, você vai ter aqui garantido um retorno real. E isso é muito importante quando a gente pensa em um objetivo onde a gente quer adquirir algum bem lá na frente e a gente precisa que nosso dinheiro tenha o mesmo poder de compra que ele tem hoje. Então, o IPCA+, ele é muito interessante quando a gente pensa
mês. Por último, nós temos agora o Tesouro Renda Mais. O Tesouro Renda Mais foi uma novidade lançada pelo Tesouro Nacional agora em 2023, onde é um tesouro que ele vai te pagar aí, né, o IPCA mais uma rentabilidade. Ele é um título do tesouro pensado para aquelas pessoas que estão procurando uma forma de formar uma aposentadoria complementar, onde você vai investir ao longo do tempo, por um período, e depois desse investimento, durante esse período, vai chegar o momento que esse tesouro ele vai ser convertido. E essa conversão é para quê? É para você ter uma renda mensal, certo? Durante 20 anos. Tem até aqui no simulador, se a gente for simular, por exemplo, vamos simular aqui nesse Tesouro Renda Mais aqui. Eu tenho 29 anos, vou me aposentar com 60 anos, quero trabalhar até mais tarde, quero ter essas mesmas R$ 2.000 de renda extra por mês e eu vou começar aqui investindo sem nada. Então ele me indicou aqui o título 2055. Ele diz aqui que eu preciso ter 118 títulos para ter essa renda de R$ 2.000 por 20 anos. Então, por 20 anos, eles vão me entregar R$ 2.000 por mês. Então, vai ser uma renda complementar. E essa renda vai ser entregue a partir de 2055, que é a data de conversão. Ele diz para mim que como eu não vou começar com nenhum aporte inicial, eu preciso comprar 0,32 títulos por mês, que dá aí R$ 109 aproximadamente. Ou seja, aportando, né, até 2055, R$ 109 por mês, eu vou ter por 20 anos R$ 2.000 de renda a mais por mês, ali, né, uma renda complementar à minha aposentadoria. Então veja que isso aqui é uma boa opção. É claro que a gente tem que estudar um pouco a fundo, né, cada um desses títulos, ver se realmente ele está adequado aos meus objetivos financeiros. Isso é o que importa, é que cada um dos meus investimentos estejam adequados aos meus objetivos financeiros. Não existe uma cartilha de qual é o melhor título para você investir. O que existe são os seus objetivos de investimento e qual é o título que melhor vai se adequar a esse objetivo. Se esse objetivo é de longo prazo, ele tende a se conectar melhor ali com o Tesouro IPCA+. Se o objetivo é de médio prazo, ele se adequa ali com o IPCA+, e com o pré-fixado. Se o objetivo é de curto prazo, ele se adequa melhor com o Tesouro Selic, tendo em vista que o Tesouro Selic ele não vai ter uma variação negativa no seu rendimento, sempre tendo um rendimento crescente, diferente do pré-fixado e do IPCA+, onde vai ter aí essa variação até o vencimento do título, aonde você só garante a rentabilidade positiva, né, contratada lá no início, se você carregar até o final. Se você resgatar aqui no meio, você corre o risco, né, tanto de ter uma rentabilidade positiva, muito boa, acima da contratada, ou de ter uma rentabilidade negativa, abaixo da contratada. Então, por via das dúvidas, carrega até o vencimento. Já o Tesouro IPCA+, ele é um tesouro que ele é bem nichado, né? Ele está dizendo ali que ele é específico para quê? Para geração de renda complementar futura. Então, ele é um título que ele só vai adequar para quem está procurando criar uma renda futura lá na frente fixa para complementar a sua aposentadoria. Então, se o seu objetivo for diferente disso, o Tesouro Renda Mais não é para você. Aí você teria que ir lá para o Tesouro IPCA+, para o Tesouro Selic ou o pré-fixado. E isso é o que tínhamos para hoje sobre Tesouro Direto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou pedindo para você deixar seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Foi um prazer ter você aqui comigo. Eu espero te ver mais vezes. Meu nome é Rubens e esse é o canal Professor Investidor.